Olá, você, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo te encontre bem nesse dia. E eu quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de Jó, no capítulo 4, a partir do verso 3. Veja só o que diz a palavra de Deus. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Nós vamos ver a história de Jó, que logo no capítulo 1, Deus ele tem um encontro com Satanás, e Satanás, em um determinado momento, ele observa a vida de Jó. Deus, ele começa a contemplar a vida de Jó, e nesse encontro que ele tem com Satanás, é exatamente isso que acaba ocorrendo. Uma conversa entre o Criador e entre o tentador. E nessa conversa o tentador ele indaga algumas coisas com Deus, e Deus ele demonstra que na terra havia um homem justo, fiel e reto diante da presença dele. Satanás ele não se atenta com tudo isso e ele, por sua vez, ele tenta atacar a vida de Jó. Deus ele dá permissão para que tudo ocorra. Quantas vezes nós já ouvimos falar que Jó ele perdeu tudo e durante toda a tua caminhada de sofrimento, no final, Deus ele tem suprido Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Bom, se nós olharmos e observarmos bem toda a história de Jó, nós vamos ver que Jó ele não perdeu tudo. Na realidade, o que aconteceu com Jó, ele apenas perdeu os seus bens, Jó ele perdeu os teus filhos, perdeu a tua saúde, mas ele não perdeu a tua esposa. Então veja que Jó ele não perdeu tudo. E diante dessa história de Jó, esse trecho que fala do capítulo 4, esses versos que nós lemos, do 3 até o 6, quem começa a falar aqui é o seu amigo Elifaz, que chega para se compadecer da situação que Jó estava vivendo. Agora vamos olhar exatamente o que ocorreu nesse meio tempo. Quando Deus ele deixou liberado para que Satanás fizesse o que fosse na vida de Jó, mas não tirasse apenas a sua vida, Jó ele passou por um momento de sofrimento. O que ocorreu de negativo na vida de Jó ultrapassou não aonde o Jó morava, a cidade, o estado, vamos dizer assim, o estado, o país onde ele estava, mas atravessou fronteiras. Os seus amigos que moravam longe de Jó, em outros locais, distantes de Jó, ficaram sabendo. Esse trajeto de saírem da sua casa e de chegar até Jó, quando eles chegaram, eles começam a observar a vida de Jó. E quando eles observam a vida de Jó, ele vê que Jó está num sofrimento, numa angústia tremenda. Nesse momento de grande, tremenda angústia, Jó, ele amaldiçoa a tua própria vida. Ele amaldiçoa aquele momento que ele viveu, que ele nasceu. E Jó começa a amaldiçoar o porquê ele está vivo, de passar de tanto sofrimento. Quando nós vemos o Elifaz, o amigo de Jó, começando a dar umas pequenas instruções e falar com ele: Jó, você é aquele homem que ensinou muitos. Você é aquela pessoa que fortaleceu tantas pessoas que estavam com suas mãos fracas, seus joelhos estavam assim vacilantes, não é que não tinham sustentação física, mas o que ele estava querendo dizer assim, que as pessoas quando estavam com problemas, situações negativas, situações que eles estavam precisando de um consolo, de um conselho,
Quem estava dando toda essa condição de ajuda, de, de aconselhar, de colocar para cima, era Jó. Imagine só uma situação quando uma pessoa chega até para você e te faz uma pergunta: olha, eu estou sofrendo dentro do meu lar. E essa pessoa ela começa a falar para você e a relatar tudo o que está ocorrendo dentro do lar. Você ouve, você chega e fala para essa pessoa: olha, age dessa forma, assim, vai agindo dessa forma, assim, ora por esse propósito, faz um jejum por aquele outro propósito. Ah, o teu filho está assim, olha, age dessa forma com ele, dá esses conselhos para ele. Ah, o seu marido, não, olha, e começa a estruturar a vida da pessoa. E tudo isso é o que Jó fazia. Quando as pessoas elas tinham aquele momento, aquela situação difícil que não sabiam como realizar, como superar aquelas situações, as circunstâncias, os conselhos era Jó que fazia. Chegavam até Jó porque via, não apenas porque Jó era um homem bem-sucedido, mas que quando geralmente nós vamos buscar um conselho, nós não vamos buscar um conselho em alguém que está totalmente destruído, que não tem uma história. Nós vamos buscar conselhos com pessoas que têm história, com pessoas que têm experiência de vida. E tudo isso é o que Jó tinha em toda a sua trajetória de vida. E o seu amigo ele reconheceu exatamente essa posição que Jó fazia para com as pessoas. Mas quando ele ouve o que Jó fala de si mesmo, daquele momento de angústia, de solidão, de tristeza, tribulação, do que ele perdeu, até mesmo ouvir que a tua esposa, né, chega para Jó pedindo para que Jó se esquecesse de Deus e ele entregasse também à morte. E Jó estava ali, diante dessa situação. E quantas vezes não é exatamente assim que você passa? Não é assim que, em certas circunstâncias, você aconselhou, você ajudou, tantas pessoas que precisavam de ajuda, você ajudou, você estendeu as mãos, pessoas que estavam lá, quando nós olhamos no fundo do poço, era você que estava lá, mas agora é você que está nessa situação. Todo o cenário mudou. Não são mais as pessoas que estão sofrendo. Não são mais as pessoas que estão passando as dificuldades que um dia você viu. Agora é você. Agora é você que está naquela situação, naquela angústia, naquele sofrimento. Talvez você está nesse momento perdendo bens materiais. Talvez até mesmo a tua saúde nesse momento está sendo afetada por circunstâncias que nós não vamos entender. Não sabemos o porquê passamos e não conseguimos compreender toda essa situação negativa que passa em nossa vida. Nesse momento, é você que está passando, talvez aquele conflito dentro do lar que um dia você ajudou aquela pessoa lá fora. Mas agora é você. E é engraçado que quando nós vemos uma pessoa sofrendo, num momento triste e angustiado, parece que nós temos força de ir lá ajudar, mas quando é nós mesmos, como superar tudo isso? Como que nós podemos estar de uma situação igual que Jó está vivendo agora? Ele perdeu os teus filhos. Ele perdeu todos os bens que ele tinha. Jó era um homem tão rico, ele tinha tantas riquezas físicas e financeiras mesmo. Mas está agora, ele foi afetado. Jó agora era aquele homem que quando uma pessoa chegava adoecido, ele arrumava um medicamento, ajudava a pessoa, colocava ela para cima para que ela não se abatesse diante das enfermidades que elas viviam. Mas agora era Jó. É Jó que está passando. Talvez é exatamente dessa forma que você também está passando. Uma enfermidade que você não sabe de onde veio, como você está passando e como você vai viver tudo isso. E às vezes até mesmo as pessoas que estão rodeadas ao teu redor, que nesse momento deveriam de estender as mãos e até te ajudar, são as pessoas que às vezes estão te caluniando, são pessoas que estão até mesmo olhando para você e falando que você está em pecado. Talvez você precise se consertar diante de Deus.
Talvez os conselhos que eles estão te dando não são conselhos que realmente refaz aquilo que você viveu, aquilo que você foi, aquilo que até mesmo você é agora. Você apenas está abatido num sentimento de angústia, nesse sentimento de dor, de dúvidas, até mesmo por se sentir sozinho. Talvez esse é o exato momento que você está. Porque quando você encorajava as pessoas, você estava rodeado de pessoas boas, querendo estar ao seu lado, fazendo festas com você. Mas agora você está numa situação negativa. É você que está sofrendo. É você que está passando por todas aquelas circunstâncias que um dia você entregou para aquelas pessoas. Agora veja só, todo esse ambiente, seja ele físico, emocional, talvez até mesmo no momento espiritual que você está vivendo. Mas se você olhar no seu passado, no dia de ontem, o que você viveu, o que você fez, como você ajudou pessoas, você pode extrair dali mesmo palavras para encorajar você. Talvez você está num sentimento agora que você está tão abatido que você não acredita nem mesmo nas tuas palavras que um dia você falou. Mas não é assim. Se aquelas palavras que você disse para alguém ajudou e fortaleceu aquela pessoa, por que essas mesmas palavras não podem ajudar você? E é exatamente isso que o amigo de Jó está falando. Jó, você é aquela pessoa que ajudava as mãos fracas, os joelhos vacilantes que estavam ali sem força nenhuma, era você que fortalecia eles. Era você que dava palavras de incentivo, mostrava onde que eles tinham que fazer, aonde que eles tinham que ir, a caminhada que eles tinham que resolver, como eles tinham que estar diante daquelas circunstâncias tão negativas. Mas agora que é você, Jó. Você esqueceu das suas palavras? Será que aquelas palavras que você falou então não eram palavras verdadeiras? Será que essas palavras elas eram palavras mentirosas? Eram palavras apenas para massagear o ego ou sei lá, só por um momento? Analisa, Jó, as palavras que você falou. Analisa as pessoas que você ajudou. Agora é a tua vez de usar as mesmas palavras para você mesmo. Agora é o momento de você começar a se fortalecer em você mesmo, de dentro de você. Porque quando nós olhamos tudo isso, sabemos que nós nos perturbamos diante das circunstâncias negativas da nossa vida. Nós sabemos que quando nós estamos lá em cima, nós estamos bem e tudo ao nosso redor está bem, por quê? Porque todo mundo está à nossa volta, eles estão ali, nós temos amigos. Mas e quando estamos mal? E quando estamos naquele momento precário onde que poucas pessoas podem estar ao nosso lado? A história de Jó não foi diferente. Ele tinha uma cidade onde ele morava e onde ele ajudava pessoas. Mas ninguém esteve do seu lado. Os seus amigos que vieram, por mais que eles estavam ali ao lado de Jó, por diversos momentos, esses amigos eles confrontaram a Jó com palavras, colocaram Jó em uma situação que ele estivesse em pecado, em situações que estivesse desagradando a Deus, em situações, mas eles estavam ali. Mas agora vamos analisar. Quantos amigos Jó não tinha na sua cidade? Mas os seus verdadeiros amigos, ele poderia contar em uma mão só. Em uma única mão ele poderia contar os seus amigos. A Bíblia ele vai relatar que apenas 4 amigos de Jó estiveram ao lado dele em todo o sofrimento. Talvez as palavras que os amigos deles proferiram, talvez tinha alguma circunstância que nós podemos até aceitar, era aceitável, mas de tantos amigos, Jó estava apenas com 4 amigos ao seu redor, ao seu lado, juntamente, vendo com toda a sua aflição. Talvez nesse momento, é por isso que você se encontra tão angustiado. Porque no momento que você estava bem, que você estava ajudando, que você estava estendendo a mão, que você estava liderando, que você estava fazendo, muitas pessoas
estavam ao teu redor. Talvez nesse momento que você está precisando, que você está se sentindo frágil, fraco, machucado, precisando de uma palavra de incentivo, precisando de uma ajuda, um ombro para chorar. Ou talvez você não precisasse de nada, apenas de uma companhia. Você não consegue contar nem com 2, 3 amigos ao seu lado. Esse momento de angústia é aquele momento onde que nós realmente nos enclausuramos dentro do nosso próprio ser. É como se nós criássemos uma ilha deserta, esquecêssemos do mundo e nos colocasse ali exatamente para isso. Não para viver sofrendo, mas para esperar a morte. Para esperar que aquele sofrimento ele acabe de uma hora para outra e tudo isso se encerre. Talvez dia após dia, a cada dia que você deita, que você se levanta, o seu clamor, a sua oração, o seu pedido para Deus é exatamente esse. Senhor, me tira dessa terra. Me tira daqui porque eu não quero mais, eu já estou sofrendo, eu não aguento mais todo esse sofrimento. Senhor, olha, eu já estou tão angustiado que eu não suporto mais tudo isso. Talvez é tudo isso que você está passando. Mas olha só, quando nós vamos ver no verso 6, que o amigo de Jó ele fala assim, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Olha só onde ele leva Jó. Ele leva Jó a lembrar do que ele fez por pessoas. Ele leva Jó a lembrar do que ele ajudou, do que ele fez, das todas as palavras que ele utilizou para fortalecer tantas pessoas que necessitavam. Para que Jó usasse aquelas palavras para ele mesmo, para não tirar dele daquele sofrimento, mas para fortalecer ele naquele sofrimento. E quando ele vai mais profundo, ele começa a olhar para Jó e falar, não é o teu temor, a tua confiança em Deus? Cadê toda aquela confiança que você tinha no Todo-Poderoso? Cadê a tua confiança que você sempre depositou em Deus? Agora você está se esquecendo dessa confiança? Você está se esquecendo de Deus nesse momento? Talvez nesse momento, se Deus ainda não te falou com você, mas calma. Quantas vezes você não falou para as pessoas, olha, Deus está contigo, você não está só, talvez é o sofrimento, mas Deus está ali com você, vai firme e prossiga que vai dar tudo certo. É exatamente isso. A tua esperança não está em Deus? Não está em Deus, Jó, a tua esperança? Talvez que Deus está querendo falar para você exatamente isso nesse dia. A tua esperança não está em Deus? Será que a tua esperança estava nas pessoas que você quer ajuda e que não podem te ajudar? Será que a tua esperança está nos bens que você perdeu e que não podem te ajudar? Será que a tua esperança ela está na tua saúde, que ela é passageira? Será que a tua esperança está onde? Aonde está a tua esperança? Então a tua esperança, a, a forma de você olhar a tua fé e saber que esta situação é apenas uma circunstância passageira. Talvez você está nesse mesmo estágio que Jó também está. Talvez você está no momento onde Deus está fazendo um momento de provação para ver o quanto você realmente pode confiar em Deus e esquecer das circunstâncias negativas e saber que todo este cenário, todo este ambiente que você vive, toda essa circunstância, toda essa situação hoje, que talvez é difícil, é complicado, não é fácil de passar, de viver, mas é uma aprovação onde que Deus ele quer aprovar não a tua fidelidade com Deus naquilo que Deus ele pode dar para você, mas mostrar a fidelidade que Deus no momento que ele está com você. Os momentos de solidão, ele não serve para nos colocar para baixo e esquecido do mundo. Os momentos de solidão
em diversas vezes, ele é necessário para que nós nos colocamos diante de Deus e falamos: Senhor, sou pequeno e necessitado do Senhor. Preciso ouvir a voz do Senhor, porque às vezes na correria, no dia a dia, ajudando as pessoas, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes falta esta sensibilidade e falta este momento de nós realmente estarmos num momento de silêncio, sem ninguém ao lado, até mesmo no momento de solidão mesmo, sozinho para passar certas circunstâncias, não é para passar a circunstância. Porque às vezes quando a gente está em volta de muitas pessoas, a gente está passando a circunstância e não está vendo. A gente não vê os obstáculos, a gente não vê as pessoas boas, a gente não vê as pessoas más, a gente não vê nada. A gente só está rodeado. Então, nesses momentos de solidão, nós precisamos passar eles, por quê? Porque é nesse momento de solidão que Deus ele mostra aquilo que devemos observar na nossa vida e começar a criar uma vida assim de poder separar as pessoas boas e as pessoas ruins. Saber exatamente quem que nós podemos ter o nosso relacionamento com as pessoas que podem realmente estar dentro da nossa vida e pessoas que nós devemos afastar da nossa vida. E são nesses momentos de solidão que Deus ele começa a mostrar tudo isso. Esses 4 amigos de Jó eram pessoas que viviam longe, mas no momento de solidão, no momento de dor, foram essas pessoas que estiveram ao seu lado. Ele não teve a multidão de amigos ao seu lado. E é engraçado que esses amigos de Jó, eles não trouxeram nada para Jó. A única coisa que eles trouxeram para Jó foi apenas a presença deles. Eles ouviram Jó, eles deram conselhos para Jó, eles foram repreendidos, até mesmo eles foram repreendidos por Jó. Mas tudo isso porque Jó, ele conseguiu compreender através dessas palavras do seu amigo: aonde está a tua esperança, Jó? E Deus quer perguntar para você também: aonde está a tua esperança? Aonde está a retidão dos teus caminhos? Como você tem caminhado, como você tem trilhado diante de todas essas circunstâncias? Você tem amaldiçoado Deus? Você tem amaldiçoado a tua vida? Você tem amaldiçoado as pessoas que estavam ao teu redor e não estão mais? Você está amaldiçoando toda circunstância que você está vivendo? Como que você está trilhando o teu caminho? Eu sei que às vezes é difícil nós falarmos palavras boas e bonitas no momento que estamos sofrendo. Eu sei que é difícil nós nos colocarmos para cima no momento que nós estamos perdendo. Naquele momento que nós estamos solitário. É difícil. Realmente não é fácil. Mas quando nós temos uma confiança em Deus e saber que tudo isso que passa em nossas vidas, a única coisa que é mais suficiente em tudo isso é ter Deus e saber que nós não estamos só. Mesmo no momento de solidão de pessoas, há um Deus que está conosco para nos ajudar a superar todas essas circunstâncias. Eu estava analisando um pouco a vida de Jó e eu comecei a analisar uma coisa. Quando, no dia que o fogo desceu e consumiu a vida dos teus filhos, um mensageiro chegou para Jó e falou: olha, todos os teus filhos morreram, só eu fiquei para te trazer a notícia. Quando aconteceu a tragédia de todo o rebanho de Jó, ele ser consumido, ser roubado, apenas um mensageiro chegou: olha, todo o seu rebanho foi roubado, só eu vivi para te contar o que aconteceu. Quando Jó começou a passar por as circunstâncias da sua saúde, e a Bíblia vai relatar que ele começou a ter um período
aonde ele utilizou os cacos para se coçar. Agora, quando seus amigos souberam da notícia, eles não moravam. Não é que nem os dias de hoje, que você, de uma cidade você pega um carro, ou um ônibus, um avião, para chegar mais rápido. Talvez seus amigos demoraram pelo menos, talvez 2 ou 3 dias de viagem para chegar até Jó. Quando eles chegaram até Jó, eles ficaram pelo menos um dia, de um dia para o outro, observando a situação que Jó estava, porque eles não tiveram palavras para falar com Jó. O sofrimento de Jó que ele teve em todo o seu processo de sofrimento da sua enfermidade foi tamanha que a Bíblia ela não vai relatar quanto tempo é. Mas o que dá a entender que toda essa enfermidade que ele estava passando parecia que era uma enfermidade de Chagas, da lepra. Se realmente for a enfermidade de lepra, e nós olharmos lá no livro de Levíticos, quando tem as leis da purificação daquelas pessoas que tinham lepra, nós vamos ver que a lepra ela não é uma doença que demorava poucos dias. Ela demorava alguns 7 até 30 dias para que a doença fosse curada. Então veja só que Jó, ele ficou num sofrimento de pelo menos 40 dias de sofrimento. E sofrimento que chegou até ao máximo da alma dele. E todo esse sofrimento foram de angústias. Angústias que só ele pôde falar e contemplar o que ele viveu. Talvez o que você está vivendo hoje, talvez não seja apenas 3 meses, 1 ano, 2 anos. Talvez toda a tua angústia, ela já passou aí de 10, 15 anos e você ainda está sofrendo. Talvez o momento que você está vivendo hoje, ele é um sentimento, um sofrimento assim tão grande que até mesmo a esperança você já perdeu. Porque você já viu na sua trajetória, em todo esse tempo, pessoas que estavam ruins, se levantaram, pessoas que estavam em pé, caiu e hoje se levantaram e você continua da mesma forma. Mas Deus ele tem uma palavra para você. Da mesma forma que ele restaurou a vida de Jó, ele tem o poder para restaurar a tua vida também. Da mesma forma que Deus ele restaurou a vida de Jó e deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes, ele pode fazer exatamente da mesma forma na tua vida. De tudo o que aconteceu, o que fez Jó ser restaurado novamente não foi as circunstâncias, o tempo, o período, não. O que fez Jó se permanecer firme foi a fé em Deus que ele tinha. Foi a esperança que ele depositou em Deus, que embora pudesse acabar tudo ao teu redor, mas ele sabia que o Redentor dele vive. E é por isso que nós podemos declarar: o meu Redentor vive, o teu Redentor, o Deus, o Criador dos céus e da terra, o que dá a vitória para aqueles que o buscam, para aqueles que temem, para aqueles que transitam os teus caminhos corretamente. É esse Deus que está falando com você aqui hoje, que fala ao teu coração, para você não se desesperar, para você manter a tua fé confiante no Senhor. Talvez você foi pessoas que ajudou muitas pessoas, aconselhou muitas pessoas. Nesse momento você precisa de um conselho. Você não tem pessoas ao seu redor para te dar conselhos. Talvez você está só, precisando de um conselho. O conselho: permaneça a sua fé em Deus. Permaneça os teus caminhos retos e diretos
e concisos na presença do Senhor. Não esqueça que Deus ele está contigo. Não esqueça que nessas circunstâncias que você está passando, você não está passando sozinho. Você não está vendo, mas nesse exato momento, tem pessoas que estão orando por você. Tem pessoas que souberam do que aconteceu com você. Talvez essa pessoa não conseguiu sair da sua cidade, sair da onde ela estava, para estar até com você. Mas talvez essa pessoa já ligou para você para saber da sua situação. Talvez essa pessoa já não te ligou mais porque ela está ali também naquele sofrimento lá do outro lado. Você não está vendo. Mas a única coisa que Deus ele quer é que você permaneça firme. O sofrimento ele passa, ele é passageiro. Talvez você que está me ouvindo hoje está falando mais como que é passageiro esse sofrimento, que sendo que eu já estou aqui nessa circunstância, nessa situação e quase indo à morte. O que me resta agora é só a morte, porque já não tenho nem mais esperança. Nem mesmo a medicina já está me dando esperança. Mas saiba de uma coisa, a nossa vida ela é passageira. Mesmo que nós passamos da morte, da nossa vida física para a morte, nós podemos esperar um dia da nossa ressurreição e vida com Cristo. Você precisa ter essa esperança, não na esperança terrestre, na esperança terrena de que tudo aqui é passageiro, mas você precisa ter a esperança de que Deus ele está com você. É esta a esperança que você precisa guardar no teu coração. Jó foi restaurado 2 vezes mais, porque ele entendeu. Porque ele entendeu que ele precisava falar com Deus. E cada vez que ele conversava com o Senhor respondia a Jó. Deus ele quer responder a você. E ele precisa que você esteja só com Deus. Você não pode estar no meio da multidão, porque a multidão não vai deixar que a voz de Deus chegue até você. É nesse momento que você está vivendo. É nesse momento de solidão. É nesse momento mesmo que você está passando. Nesse momento de aflição, de angústia. Nesse momento que você perdeu. É nesse momento que Deus ele quer falar com você. Se o teu casamento hoje ele está quase se desfazendo, comece a falar com Deus. Tira o teu olho desse problema que você está vivendo e comece a falar com o Senhor. Se você está perdendo os seus bens materiais, o seu emprego, a sua empresa está aí na falência, tira o olho um pouco desse problema. Dobre o teu joelho e fala com Deus. Fala com o Senhor. Seja sensível à voz do Espírito Santo. E deposita a tua esperança em Deus. É isto que Deus está falando. Não é para você olhar para as circunstâncias negativas e achar que isso vai ser destruído, não. É para você olhar para a circunstância, pegar essa circunstância, colocar na mão de Deus e falar: Senhor, aqui está o meu problema. Qual é o seu problema hoje? Qual é o teu problema? O que você está passando? Mostra, coloca nas mãos de Deus e confia, espera nele. E não busque falar as tuas palavras para amaldiçoar ou denegrir ou jogar para baixo, por terra, tudo aquilo que você está vivendo, não. Comece por palavras positivas. Vai dar certo. Vou superar. Vou sair dessa. Vou ser curado. Deus vai me ajudar, porque Deus está aqui para falar e te ajudar nesta noite, neste dia, nesta manhã, nesta madrugada. Ele está com você em todo momento. Não importa o momento que você está. O que importa é que Deus está com você neste momento. E as mãos do Senhor e a poderosa presença do Espírito Santo e a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo, precisa estar no teu coração. E você precisa manter a tua fé, a tua esperança e os teus caminhos corretos, dignos e confiantes no Senhor. Seja abençoado, em nome de Jesus.